Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero, antes de mais nada, dizer que depois dessa bela fala do senador Aloysio Nunes Ferreira, pouco eu teria a acrescentar. Mas acho que debater esse tema é algo extremamente importante para um país que, como o nosso, vive uma democracia plena, podemos dizer, no contexto da nossa história global, um espaço de tempo muito pequeno. Portanto, nunca é demais nós podermos debater questões como a transparência, a liberdade de acesso à informação, o direito de o cidadão conhecer sobre as informações sobre o seu país, sobre a sua história. Quero de antemão também aqui parabenizar o trabalho do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, que reputo como um trabalho sério, mas que nem por isso se exime de poder ser criticado de forma política, de forma educada. Em primeiro lugar, acho que o tema que nós estamos debatendo aqui diz respeito fundamentalmente àquilo a que eu me referi no início da minha intervenção. Diz respeito ao aprofundamento da democracia. Uma democracia jovem que no Brasil veio se consolidar plenamente apenas em 89, quando, após a ditadura, pela primeira vez elegemos pela via direta um presidente da República, apesar de termos tido uma Assembleia Nacional Constituinte anteriormente. E, portanto, o debate que aqui se trava é no sentido do que contribui mais para o aprofundamento da democracia, o que contribui mais para o exercício da cidadania. Qual é hoje no mundo a tendência no que diz respeito ao acesso do cidadão às informações sobre o governo, sobre os poderes do seu país, sobre a história do seu país, quando mais ainda é ele, o cidadão, que com os seus impostos financia o próprio levantamento dessas informações. É ele que deve ter a oportunidade de ter conhecimento sobre elas. Falamos tanto no combate à corrupção, falamos tanto em fazer com que a coisa pública seja tratada de forma correta, e esse é um dos mecanismos pelos quais nós podemos fazer esse enfrentamento. Não apenas ao tema da tortura, não apenas ao tema da corrupção, mas ao tema do respeito aos direitos humanos, no tema da cidadania, do acesso a informações que são vitais para o exercício de direitos constitucionalmente garantidos. Portanto, nós temos que apostar na proposta que veio da Câmara dos Deputados, que é um grande aperfeiçoamento daquela que originalmente chegou, ainda que objeto de discussão e de envio do governo do presidente Lula. Mas a inteligência faz com que nós possamos compreender e que nós possamos reconhecer que havia imperfeições. A própria presidenta Dilma reconheceu que havia imperfeições e que a Câmara dos Deputados aperfeiçoou aquele projeto. Para nós é fundamental que a nossa população possa ter o direito de conhecer, possa ter o direito de escrever e principalmente de reescrever a sua história. É fato que são os vencedores ou as classes dominantes que escrevem a história de um país. No entanto, ao longo dos anos, com o exercício da cidadania, com a organização dos setores populares, esses setores querem ter o direito de escrever, pela sua visão, a história que nós estamos construindo e vivenciando. E o projeto que vem
da Câmara, ele garante exatamente que nós possamos dar essa transparência e esse direito à cidadania. A proposta restabelecida, com todo respeito, pelo presidente Collor, eu acho que ela representa um retrocesso em relação ao que veio da Câmara, porque a Câmara estabelece claramente critérios de classificação e desclassificação de informações sigilosas definidas de forma periódica mediante revisão. Garante que aquela informação a qual se deu acesso à sociedade, esse acesso possa se dar da maneira mais ampla possível, inclusive pelo grande mecanismo de informação que há na sociedade mundial hoje, que é a rede mundial de computadores, que é a internet. O projeto que vem da Câmara, diferentemente do substitutivo apresentado, ele estabelece prazo para o cumprimento das demandas. Não é apenas pelo que está escrito na lei que se garante a falta de acesso ou segredo permanente. Depende também da obrigatoriedade que tem o Estado de produzir, no menor espaço de tempo possível, a informação que os cidadãos desejam obter. Como tal, ter esse prazo para o cumprimento é fundamental. Além do mais, aqui, o senador Aloysio Nunes, ao citar alguns fatos históricos, mostra claramente que 50 anos, como período máximo, 25 mais 25, para a liberação de uma informação ultra secreta, é mais do que necessário. Se algo, depois de 50 anos, é capaz de produzir prejuízo à soberania de um país, à sua economia, às suas fronteiras, com certeza, como muito bem disse a ele, a forma de garantir essa soberania e essa cidadania é exatamente pela publicização do que efetivamente está colocado como um segredo. Não há como produzir qualquer tipo de embaraço ao país depois de 50 anos contados a partir da aprovação dessa legislação. Além do mais, havia aqui uma série de burburinhos de que não se pode falar sobre o acordo que garantiu a aquisição do Estado do Acre à Bolívia. O Ministério das Relações Exteriores negou que isso fosse impedimento. Foi dito que não se poderia revelar o conteúdo total dos documentos que tratam da Guerra do Paraguai. O Ministério da Defesa se encarregou de esclarecer de que isso não era óbice para que essa legislação pudesse ser aprovada. Como tal, eu entendo que nós devemos aprová-la. E aprová-la da forma como ela veio da Câmara. Como acreditar que essa comissão de reavaliação das informações poderá fazer aquilo que a cidadania quer, se ela não tem a devida autonomia e o caráter deliberativo das suas decisões? Criar essa comissão para torná-la meramente um órgão consultivo é dar ao Poder Executivo o direito de decidir aquilo que a sociedade deve saber ou não. Como tal, o projeto que vem da Câmara é também avançado nesse aspecto que fala da autonomia, da independência de quem vai definir essas questões, que na verdade é uma comissão representativa da sociedade, pessoas de altíssimo nível, com história nesse país, com compromisso com a liberdade, com a democracia, com os direitos humanos e como tal, sem dúvida, para nós garantirmos que efetivamente nós possamos ter uma legislação democrática. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje é uma noite histórica, a noite em que o Brasil se sintoniza com o sentimento mais democrático que há no mundo hoje, que é o sentimento de que o povo, a população, os cidadãos têm direito a conhecer
a verdade das informações sobre o seu país, tem direito de ter transparência na forma como se lida com o poder público em cada um dos países e, sem dúvida, teria que ser num governo que segue o governo do presidente Lula e que compõe um mesmo projeto, o governo da presidenta Dilma, que essa conquista, naturalmente, com o apoio de todos os democratas, e aqui a oposição dá uma grande demonstração de espírito democrático, de que no nosso país a democracia é uma conquista irrevogável, é uma conquista que não volta atrás, para que juntos possamos realmente ter uma legislação democrática de acesso à informação. Muito obrigado, senhor presidente.